Put your Bibles in the air, Bibles in the air, Bibles in the air, Bibles in the air, put your Bibles in the air. Eu vim falar hoje com você sobre identidade. Diga, identidade. Você tem a sua identidade aí, pega ela. Pega a sua identidade. Pode mexer na sua carteira. Eu estou com a minha aqui na minha mão. Sua identidade. Ó, eu vou contar até 2,5. O jovem, solteiro ou solteira, que chegar aqui primeiro, não vale agora, porque eu ainda não contei até 2,5. Eu vou orar para casar. Eita que a correria vai ser grande. E já tem franqueado, depois do culto, lá na lanchonete, depois do culto, um pastel e um refrigerante. Pastel frito na hora e um refrigerante. O jovem ou a jovem que correr ao altar e chegar primeiro com a identidade na mão, tem que ser solteiro. Vamos lá então? Vocês me ajudam a contar? Até 2,5. 1,5. 2,5. Quem conhece esse aqui? Quem sabe o nome dele? Olha, é o Rafael Rodrigues de Souza. Vira para lá, doutor. Doutor Rafael é engenheiro, solteiro até essa noite, depois a gente não sabe. Solteiro até essa noite, skatista, patins. Como é que fala do cara que anda de patins? Ele é o quê? Patinista? Patineiro? O que é o cara que anda de patins? Não sei. Patinador. E eu prometi que eu ia orar. Ergue as suas mãos para cá. Senhor, nessa noite, mais do que um casamento, eu sei que o Senhor tem casamento na história do teu filho. Eu quero te clamar, levanta Rafael como uma boca profética nessa geração. Quantas vezes ele se pergunta, Deus, por que eu fiz o curso que eu fiz e estou onde estou? O Senhor te plantou nos lugares onde você está, nas aulas que você dá, nos lugares onde você ministra. Mas Rafael, o seu propósito é muito maior. O Senhor te levantou por boca profética nessa geração. E o evangelismo corre dentro das suas veias. Hoje eu quero declarar sobre você, que vem a voz profética e a unção de evangelista. Nessa noite nós como igreja te abençoamos e declaramos, Rafael, diga Rafael, cumpre todo o propósito de Deus. E eu prometi que ia orar para ele casar também, Senhor. Prepara a esposa do teu filho para que ele seja muito feliz e honre o teu nome, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus! Fica aí, Rafa. Fica aí, Rafinha. Fica aí. Ó, o Rafael está aqui. Ele trouxe a CNH. Eu trouxe a minha carteira de identidade mesmo. Não parece muito comigo, mas é a minha carteira de identidade. Na carteira de identidade, ou CNH, tem aqui alguns dados. Ele é filho do seu Raimundo e da dona Cícera. Tem a data de nascimento dele. Ele é do mês 10, ele é 20/10. Aqui eu conheço um pouco sobre o Rafael. Pega a sua identidade aí, relembra quem você é. Obrigado, Rafa. Pode sentar. Muito obrigado, querido. Relembra quem você é. Olha aqui, nome do seu pai, da sua mãe, o dia que você nasceu. O dia que você nasceu é o dia do seu aniversário. O dia que você nasceu é o mesmo dia do seu aniversário. Você sabia? Tem alguém que faz aniversário hoje?
Você, fique de pé então, querido. Quero declarar sobre você hoje. Recebe um presente dos céus. Nós declaramos como igreja um novo tempo de portas abertas. As portas que estavam fechadas hoje, por alguma oposição, elas sejam abertas em nome de Jesus. Quero dizer, nesse novo tempo vai brilhar como nunca. Que o Senhor te levante, que a glória dele brilhe sobre ti. Que a glória do Senhor resplandeça sobre a tua casa. E que o Senhor seja exaltado na tua vida, em nome de Jesus. Parabéns, que Deus te abençoe. No final ela está aceitando receber presentes. Glória a Deus. Eu queria te convidar a abrir comigo a tua Bíblia. Nós vamos ler 2 textos. Primeiro, abre comigo em Juízes, capítulo 1, verso de número 7. E depois nós vamos ler o Evangelho de Lucas no capítulo 15, a partir do verso 11. Mas abre primeiro em Juízes. Eu quero falar hoje sobre vestindo a identidade. Diga, vestindo a identidade. Eu pretendo não me delongar muito, por isso então eu peço que nesses momentos que eu vou estar aqui com você, você me dê toda a sua atenção. Toda a sua atenção, porque eu acredito que Deus vai falar com você em nome de Jesus. Amém? Quem achou diz aleluia. Então vamos lá. Juízes 1, 7. Está ali. Então disse Adoni-Bezeque, 70 reis com os dedos polegares das mãos e dos pés cortados, apanhavam migalhas debaixo da minha mesa, assim como eu fiz, assim Deus me pagou, e trouxeram a Jerusalém, e ali morreu. Esse texto fala sobre uma sentença na vida desse rei Adoni-Bezeque. Adoni-Bezeque era um rei do mal. Ele fez muito mal. E ele disse que chegou para ele uma colheita de semeadura. O que ele fez? A 70 reis, ele cortou os polegares das mãos e dos pés. De forma que, com os polegares cortados, aqueles reis comiam migalhas embaixo da mesa, até morrerem. E da mesma forma estava acontecendo com Adoni-Bezeque. Olha, hoje eu estou falando sobre vestir a identidade. Essa perda da identidade, ela não acontece da noite para o dia. A perda da identidade é um processo, diga processo. Não é da noite para o dia. Eu não sei se você já escutou um ditado que diz assim: ninguém desvia da noite para o dia. Vai indo, até que infelizmente aquela pessoa perde a sua identidade e se desvia. Hoje eu quero ler com você o texto do Evangelho de Lucas no capítulo 15, porque nós vamos entrar dentro de uma história. E há uma ligação entre esses 2 textos, nós vamos falar sobre esse processo da perda de identidade. Lucas capítulo 15, a partir do verso de número 11. Lucas capítulo 15, a partir do verso de número 11, é um texto que muita gente já conhece. Eu já escutei esse texto diversas vezes, mas que um dia, numa oração pelo Autênticos, numa quinta-feira, nós estávamos orando na tenda, pastora Laura estava ministrando a oração, e no meio da oração ela disse: olha, quando a gente recebe a identidade, é como se Deus nos vestisse de novo. Naquele momento, enquanto orávamos, Deus me mostrou que eu iria pregar nesse congresso. Ele me deu essa mensagem. Naquele dia ele já estava pensando em mim, em você e na restauração da nossa identidade, amém? Então vamos lá, Lucas capítulo 15, a partir do verso de número 11. Eu vou ler aqui na minha tradução, talvez esteja um pouco diferente de lá. Você lê na sua, e quem não tiver, lê no telão. O texto é o mesmo, às vezes a diferença de tradução é pequena. Não vou ler lá para não tomar muito tempo. A partir do verso 11 diz assim: e disse, um certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: pai,
dá-me parte dos bens que me pertencem, e ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longe, e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gasto tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos apacentar porcos. E desejava ele encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tornando em si, diz: quantos serviçais, em outras traduções, jornaleiros do meu pai, têm abundância de pão, e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei, e irei ter com meu pai. Dir-lhe-ei: pai, eu pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado seu filho. Faze-me como um dos teus serviçais. E levantando-se foi para o seu pai. Quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e contra ti, e já não sou digno de ser chamado seu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestir-lhe, põe um anel na mão e calçados nos pés. Trazei um bezerro cevado e matai. Comamos e nos alegremos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Ele tinha se perdido e foi achado. E então começaram a se alegrar. Pai, nessa noite, na autoridade do nome de Jesus, nós tomamos autoridade nas regiões celestiais, repreendemos toda e qualquer palavra contrária à tua, repreendemos toda e qualquer interferência na transmissão e na recepção dessa palavra. Dizemos em nome de Jesus nessa noite, nós somos livres para receber a palavra que vem do trono, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Como eu disse, a perda da identidade, ela não acontece de uma hora para outra, ela é um processo. É um processo da perda de identidade. E nesse processo existem alguns enganos que são semeados durante o processo da perda ou do roubo da identidade. Diga: enganos semeados. Não, eu vou dizer e você vai repetir mais forte. Eu vou precisar de alguém lá na mesa de imagem, viu? Já estou avisando para alguém lá para a mesa de imagem. Diga: enganos semeados no processo da perda de identidade. O primeiro engano é: você é igual a todo mundo. Diga: eu não sou igual a todo mundo. O primeiro engano que entra é: você é igual a todo mundo. Olha, se nós olharmos para o texto que nós lemos primeiro, do rei Adoni-Bezeque, o que foi cortado das mãos? O que foi cortado das mãos? Os polegares. Diga: polegares. Olhe para o seu polegar. Quando você vai tirar esse documentozinho aqui, ó, como chama isso aqui? Eu não vou mostrar a minha não, que está muito diferente. Senão ele vai dar um close aqui na câmera. Esse negócio aqui chama identidade. Para ter esse documento, ou no passaporte também, nós colocamos ali logo o nosso polegar. É no nosso polegar que estão as nossas digitais. Sabe? O que o inimigo mais quer é tirar a minha e a sua identidade. É cortar a nossa identidade, é tirar o lugar que nos identifica. Você sabia que em milhares de pessoas, quantas pessoas tem sobre a face da terra? 7 bilhões. 7 bilhões de pessoas. Segundo aí, Wikipédia de Luísa Dutra, segundo, eu não sei qual foi o dado que ela tirou, mas 7 bilhões, ninguém, diga ninguém, tem uma digital como a minha. Você vê como Deus é perfeito, você é único, você tem a sua identidade. Ninguém na face da terra tem uma identidade como a sua.
ela está aqui, ó, ela é a sua digital. Quando o inimigo quer tirar a sua identidade, a primeira coisa que ele faz é tentar tirar aquilo que você é a sua digital, é aquilo que identifica. Ele diz, olha, você é igual a todo mundo, você é igual a todo mundo. Se nós observarmos a história da humanidade, todas, ou grande maioria das nações que foram derrotadas e aniquiladas, tudo começou porque elas tinham uma identidade, elas tinham uma cultura. E então o inimigo chega e coloca algo diferente no meio daquela cultura e daquela identidade, daqueles costumes. Então daqui a pouco, João, eles começam a perder o seu costume, a sua identidade, a sua cultura. Sendo assim, daqui a pouco eles já não sabem mais quem são, para onde vão e por que estão ali. E então eles perdem o controle da sua nação e da sua vida. É assim que muitas vezes o inimigo quer fazer comigo e com você. Ele diz, olha, você é igual a todo mundo. Você é igual a todo mundo. Os teus amigos bebem, saem para aproveitar a vida, porque existe um ditado que diz aí, comamos e bebamos porque amanhã morreremos. Vai também, por que você não vai? Qual o mal que tem nisso? Você cresceu dentro da igreja, não foi? Que história é essa de que tem que guardar a santidade? Você é igual aos seus amigos. Você é igual a eles. Vai, não tem nada de mal. E dessa forma ele vai arrancando os polegares. Ele vai tirando a identidade. Ele vai maculando quem somos. Se você tirar hoje a sua identidade, o seu polegar fora e alguém precisar te reconhecer, não tem como te reconhecer, porque isso aqui é que diz quem você é. Olha só como é significativo. O que eles faziam para humilhar os reis? Eles começavam tirando os polegares das mãos. Agora eu quero te dizer uma coisa hoje. Eu digo isso para essa geração. Geração que Deus tem levantado. Vocês não são iguais a todo mundo. Deus escolheu vocês. Vocês são especiais. Por isso não abram mão de quem vocês são. Deus plantou características em você que são únicas. E não adianta você tentar fugir da sua identidade, porque fora dela você não vai ser feliz. Nós vimos hoje com muita alegria aqui o lançamento do CD do Mateus. Eu vou perguntar para vocês, se vocês vão me responder. Para que o Mateus foi criado, gente? Diga, para cantar. É muito bom escutar o Mateus. Eu já tinha a gravação dele antes de vocês. Eu era VIP, minha irmã, tá pensando? Eu tinha a gravação dele, ele passou para a gente com muito carinho, falou, pastor, escuta, me dá a sua opinião, o que você acha? E eu pude dar algumas opiniões para ele, né? O Mateus foi criado para isso. Eu já escutava o Mateus, eu gosto de escutar o Mateus, é para isso que Deus criou ele. Deus criou você para alguma coisa. E o que você gosta de fazer, em que você é bom, Deus plantou uma característica em você, sabe? O que você gosta de fazer? E o que você é bom? O que você tem prazer em fazer? Eu tenho certeza que para o Mateus cantar aqui não é peso nenhum. Porque se ele não canta aqui, ele canta na casa dele. Ele canta no chuveiro. Aí você já começou a se identificar, né? Porque no chuveiro você também canta. Eu canto de vez em quando. Quem canta no chuveiro? Em que você é bom? Nós vimos o Dr. Rafael. Dr. Rafael é engenheiro. Então, ele se realiza nisso. O que você gosta de fazer? O que Deus plantou em você? Você gosta de fazer o quê? Você gosta de comer? Eu também sou bom nisso, sabe? Eu também sou bom nisso. Quem sabe ela não vai ser uma degustadora de bons produtos, não é? Quem sabe ela não vai ser alguém que vai atestar a qualidade dos produtos que nós comemos. Mas eu quero dizer algo a vocês. Quando o inimigo quer
derrotar alguém, ele começa lhe tirando algo. Talvez você tenha vindo para cá nessa noite, e algumas coisas que Deus plantou em você, você já esteja vendo que elas foram arrancadas. E aí vem o segundo engano. Você é livre para fazer o que lhe der na cabeça. É o segundo engano. O texto que nós lemos primeiro, diz que o rei Adoni-Bezeque, ele arrancava os polegares das mãos, diga, polegares das mãos, e arrancava os polegares dos pés. Os polegares dos pés falam sobre o equilíbrio. Se nós arrancarmos os nossos polegares, nós não teremos sustentação, o nosso equilíbrio vai ficar comprometido. O que te dá equilíbrio é o teu polegar do pé. Sem ele você vai ser um desequilibrado. Sabe? Quando o filho pródigo disse ao seu pai: me dá minha herança, parte do que é meu. Naquele momento, é como se ele tivesse perdido uma parte do que era dele, o que o identificava como filho. Porque um filho recebe herança quando? Quando é que o filho recebe herança, gente? Quando o pai morre. O pai dele tinha morrido? Não, o pai dele estava vivo. A Bíblia diz que a posse da herança antecipada no final não será bem sucedida. Sabe? Então quando ele pediu aquilo, quando aquilo aconteceu, algo que era dele, ele perdeu parte daquilo. E então, o outro passo se deu. É justamente quando se perde os polegares dos pés. Ele começou a viver de forma desequilibrada. A Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. E foi assim também. Sabe, esse rei, ele estava colhendo aquilo que ele tinha plantado. E quando nós começamos a negociar aquilo que é a nossa identidade, aquilo que nos identifica, nós começamos a perder aquilo que Deus tem como a nossa marca. E o próximo passo é pior. Ele começou a viver de forma desequilibrada. A Bíblia diz que ele saiu e viveu dissolutamente. Diga, dissolutamente. Ou seja, traduzindo para vocês aqui, ele começou a viver de forma desequilibrada. Ou seja, ele não estava nem aí para nada. É aquele famoso ditado que diz: eu vou fazer o que me der na cabeça, porque nada de mal vai acontecer. Quem vive dessa forma é um desequilibrado. E esse é o segundo engano. Só que quando acontece isso, o próximo passo é o pior. Diga, perda da identidade. Quando acontece essa perda da identidade, o engano é: você é igual a todo mundo. O segundo é: faz o que lhe der na cabeça. É quando se perde o equilíbrio. Eu acredito que hoje, talvez aqui no nosso meio, existam pessoas que um dia já tiveram uma identidade com Jesus, já andaram com Jesus, já tiveram intimidade com Jesus, e perderam a identidade, sabe? E também aquilo eles acharam: não me faz diferença, eu consigo viver. Só que aí começou o segundo passo: eu posso me fazer o que lhe der na cabeça. Começam a viver de forma desequilibrada. Talvez, meu querido, minha querida, olhe bem para cá. Você esteja nesse passo, vivendo de forma desequilibrada. Sabe, eu posso fazer o que me der na cabeça e viver do jeito que eu achar que devo viver. Porque, afinal de contas, isso não importa. Só que importa sim. Porque o terceiro passo é quando o inimigo diz: você é pior do que todos. Depois de viver dissolutamente, depois de viver do jeito que deram a cabeça, o que aconteceu com o filho pródigo? Diga, ele perdeu tudo.
Não, eu vou falar e você vai repetir. Diga, ele perdeu tudo. Ele perdeu tudo. E aí, Marquinhos, olha só. A Bíblia diz que quando ele perdeu tudo, ele foi trabalhar para pessoas que cuidavam de porcos. Mas aí há um detalhe. Ele vivia pior do que os porcos. Porque ele queria comer a comida dos porcos e nem a comida dos porcos lhe davam. Esse é o terceiro estágio. Quando alguém perde a sua identidade. Porque o inimigo, ele vai se infiltrando aos poucos. E o último estado é esse. Quando ele tenta dizer para você. Primeiro ele diz, você é igual a todo mundo. Segundo ele diz, faz o que lhe der na cabeça. E terceiro ele diz, você é pior do que todos. Foi assim que aconteceu com o filho pródigo. Foi assim que aconteceu com Adoni-Bezeque. Botaram ele para comer das migalhas que caíam da mesa. A Bíblia diz em um outro texto. Quem come das migalhas que come debaixo da mesa são os cães. Então ele vivia como cão. E o filho pródigo vivia pior do que os porcos. E aí o inimigo diz, você é pior do que todos. Se eu parasse essa nossa conversa por aqui hoje, você ia voltar para casa, ia chorar a noite inteira, talvez o resto da sua vida. Porque aqui acabou a história de Adoni-Bezeque. Ele comeu das migalhas que caíam da mesa, e a Bíblia diz que e assim foi até morrer. Mas existe uma diferença, por causa de Jesus. Esse nunca foi o plano de Deus, que eu e você chegássemos a um estágio como esse, de comer das migalhas que caem das mesas. De repente termos ouvido um engano, e de termos perdido a nossa identidade. Houve uma lembrança daquele filho, ele diz, sabe, existe esperança para mim. Levantar-me-ei, e irei ter com o meu pai. Diga, pai. Levantar-me-ei, e irei ter com o meu pai. Diga, pai. Naquele momento, houve um lampejo onde ele se lembrou da sua identidade. Ele disse, eu tenho um pai. E na casa do meu pai, até o menor dos empregados vive melhor do que eu estou vivendo. Eu fico com vontade de descer aqui. Eu gosto de andar na igreja enquanto eu estou pregando. Mas deixa eu lhe falar algo. Existe um lugar na casa do Pai que é seu. Talvez você escutando uma mensagem como essa diga, pastor, mas eu não me desviei, eu não pirei a cabeça, eu estou aqui. Mas sabe, existe um lugar na casa do Pai, naquela hora ele lembrou da sua identidade. Ele tem uma identidade de filho. E ele diz, eu vou me levantar e eu vou ter com meu Pai. Você tem um Pai. Na oração do Pai Nosso, Jesus começa ensinando dizendo, Pai Nosso. Você já imaginou o quão profundo é isso? Porque até aquele momento, quando Jesus nos ensinou a orar isso, ele era o Filho unigênito de Deus. E então, depois ele passou a ser o primogênito, mas ele já começou a ensinar eu e você, ele disse, para que nós orássemos dizendo, Pai Nosso. Diga, Pai Nosso. Bata no seu peito e diga, eu tenho um Pai. Eu quero que você olhe aqui. É muito sério isso que eu vou dizer. Eu declaro liberdade no Espírito. Talvez o modelo de pai que você teve te deixou muitas feridas. Por isso hoje, quando você se relaciona com Deus, você tem algumas dificuldades. Talvez o pai que você conheceu
ele te deixou, ou ele te feriu. Eu tenho que falar o que vem aqui. Ou ele te abusou. Mas hoje eu quero lhe garantir, você tem um pai que nunca falha. O teu Deus nunca te abandonou. E ele te chama para um lugar mais próximo dele. Por que que você está vivendo de migalhas? Se existe um lugar de comunhão. A sua identidade é a identidade de filho. Então hoje no seu lugar, antes de continuar aqui, eu queria que você, que tem um problema com seu pai, ou que ficou alguma ferida nele, eu me coloco aqui, diante de você, em nome de Jesus. E eu te digo hoje, perdoa o seu pai. Perdoa ele. Pastor, mas o senhor não sabe o que eu passei. Sim, mas Jesus sabe. E ele estava lá. E hoje ele quer te trazer para o caminho da liberdade. Mas o caminho da liberdade, ele só existe quando existe esse perdão. Quando nós aprendemos a oração do Pai Nosso, ele diz, Pai Nosso que estás nos céus. Mais na frente ele diz, perdoa as minhas dívidas ou os meus pecados, como eu perdoo aqueles que me devem. Hoje você precisa perdoar. Por isso muitos de nós têm talvez vivido amarrado. Porque a mágoa ainda está no seu coração. Talvez não é o seu pai, mas é alguém que te feriu, alguém ligado a você. Hoje é noite de perdoar. Perdoa, libera com a tua boca. É você e Deus agora. Perdoa essa pessoa. Chegou a noite de ser livre. Esse é tempo de liberdade. Na restauração da identidade, as cadeias têm que cair. Por isso agora, na autoridade do nome de Jesus, eu te chamo a vencer esse desafio. Eu sei que enquanto eu estou falando aqui, existe uma voz dentro de você dizendo, não perdoa porque doeu demais. Mas agora em nome de Jesus eu te digo, chegou a hora de ser livre. Chegou a hora de sair da prisão. Por isso agora, ore comigo. Para que ninguém fique constrangido, eu vou pedir para que todos orem. Porque dessa forma, só quem está orando de fato, por esses motivos, e Deus é quem vai saber. Todos orem comigo e digam, Senhor Jesus, nessa noite, eu perdoo o meu pai por todas as suas falhas. Perdoo também aqueles que me feriram. E eu os declaro livres para viver uma vida sem prisões. Eu nesta noite, porque fui perdoado, os perdoo também, em nome de Jesus. E nessa noite eu te digo, me leva aos caminhos de liberdade. Tudo que estava preso nos meus caminhos, agora sejam liberados, porque eu estou de volta para a minha verdadeira identidade, que é filho de Deus, e livre, em o nome de Jesus. E eu queria que você aplaudisse Deus. Foi justamente isso que aconteceu com o filho pródigo, gente. Ele se lembrou que ele tinha um pai e ele voltou. Por causa de Jesus, nós temos esse caminho de volta. A Bíblia diz que ele é o caminho, diga, faz assim, caminho, verdade e a vida. Jesus é o único caminho, verdade e vida. Ninguém vai ao Pai, diga Pai, se não for por Ele. Então, por causa de Jesus,
eu e você hoje podemos voltar aos braços do Pai. Quando o filho pródigo volta, então começa a acontecer a restauração. Diga, a atitude de voltar traz a restauração. Olha que impressionante, em voltando, logo, Silvânia, isso me maravilha no amor do Pai. Ele voltou dizendo, pronto a dizer para o pai, olha, eu pequei contra o Senhor, eu errei, eu não sou digno de ser chamado seu filho, me trata pelo menos como um dos empregados. O que será que passava na cabeça dele, hein? Será o que ele imaginava? Falou, meu pai não vai querer nem me ver, se ele me receber vai ser assim uma grande conquista já. Mas sabe o que aconteceu? Quando ele estava voltando, no caminho da restauração, o pai já estava lá esperando ele. O pai sabia que ele ia voltar, Lorena. O pai estava esperando ele. De longe o pai o avistou e foi receber. E quando o filho voltou, ele disse só a primeira parte. Ele disse, pai, pequei contra o céu e contra ti. Lembra da outra parte? Me trata como um dos seus empregados. Ele não chegou a dizer isso. Quando ele disse isso, o pai o recebeu de braços abertos. E disse, rápido, rápido, rápido. Coloca nele as suas vestes. Naquele momento, a roupa daquele filho lhe foi restituída. Eu imagino, Léo, que ele já estava todo rasgado, ele trabalhava com porcos. Imagina como estavam as roupas daquele rapaz. Mas naquele momento que ele voltou, o pai botou roupa nova nele, botou vestes novas nele, falou, olha, essa é a sua identidade, do jeito que você está, não parece como eu te fiz para ser, eu vou te colocar roupas novas, nessa noite eu declaro sobre mim, sobre você, é noite de colocar as roupas novas, é noite de vestir as roupas de Deus para nós. Quando o pai fez isso, ele disse, você é único. Diga, eu sou único. Lembra do primeiro engano? Você é igual a todo mundo. Quando o pai devolve para ele as vestes, ele está dizendo para o filho, meu filho, você é único. Você é o meu filho. E eu vou te tratar como o único que você é. A identidade começa a ser restaurada. Segundo passo, ele diz, a Bíblia diz, coloca sobre ele novas vestes, coloca sobre ele novos calçados. Naquele momento, então, ele lhe restaura a dignidade, e lhe dá passos para caminhar, ele devolve, ele calça os seus pés. Quando calça os pés, Deus está dando de volta a estrutura daquele jovem. Deus está dizendo para ele, fica firme que eu sou contigo, eu vou andar contigo, eu estou contigo. Naquele momento Deus devolve o equilíbrio para aquele jovem. A Bíblia fala, calça os pés na preparação do evangelho da paz. É o quê? Calçar os pés. O que nos devolve o equilíbrio? Diga, a palavra. Diga, a palavra de Deus me devolve o equilíbrio. Quando se calça os pés, se calça na palavra de Deus. E hoje eu quero te convidar, no caminho de volta, na restauração da identidade. Quer ter a identidade afirmada? Quer andar na tua identidade? Tenha uma vida íntima com essa palavra. Tenha uma vida íntima na presença do Senhor com a palavra de Deus. A palavra de Deus traz a restauração dos caminhos. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Diga, a palavra calça os meus pés. E em terceiro lugar, aquele pai manda colocar no dedo do filho um anel. Um anel é uma aliança indissolúvel. É isso que Deus tem com você, sabia?
Deus tem com você uma aliança indissolúvel. Ainda que você tenha falhado na sua parte da aliança, Ele continua ali. E Deus hoje tem um anel para colocar no teu dedo de volta. Estende as suas mãos. Senhor, nessa noite eu quero te clamar. Coloca o anel nos dedos dos teus filhos e filhas. O teu anel é a tua aliança. Tu tens uma aliança conosco. Esse anel precisa ficar claro quando nós andarmos sobre a face da terra, quando nós sairmos para trabalhar, quando nós entrarmos no nosso emprego, quando nós estivermos na nossa casa, na nossa família, no meio dos nossos pais. Senhor, esse anel tem que estar evidente, esse anel é o compromisso com o Senhor. Hoje nós te pedimos, restaura o anel, restaura a autoridade, em nome de Jesus Cristo. Você pode dizer amém? Hoje o Senhor te restaura a autoridade. Por muitas vezes nós vemos na Bíblia que quando um rei queria dar uma posição de honra a alguém, ele chamava aquela pessoa e botava um anel no dedo dele. E muitas vezes esse anel foi chamado anel de selar. Por causa do anel de selar, a palavra ela tinha que ser cumprida. E o anel que hoje Deus coloca nos nossos dedos é como esse anel de selar, é uma aliança indissolúvel e que nos dá uma autoridade. E essa autoridade não é qualquer autoridade, é uma autoridade de filhos. Agora eu não vou aguentar, eu vou descer. Porque eu quero olhar bem para vocês. Sabe? Deus nos chamou, eu estou quase terminando já. Deus nos chamou para uma restauração de identidade. O próximo passo depois disso aqui, eu já sei qual é. Nós vamos sair para impactar a nossa cidade, a nossa nação e a face da terra. Mas não tem como fazer isso se nós não soubermos quem nós somos. Se nós não tivermos essa identidade. E hoje eu quero dizer a vocês, a sua identidade verdadeira está onde a mensagem de Deus de ontem começou. Ela está no lugar secreto. Você e Deus. É lá que nós conseguimos manter a nossa identidade. Nessa noite, enquanto você está aí no teu lugar, eu quero te convidar a fechar os teus olhos. Mateus, se você puder subir, pega o violão lá, filho. E falar com teu pai. Existe um lugar na casa do pai. Depois, se nós caminharmos nesse mesmo texto, nós vamos ver que o outro filho também tinha um problema com identidade. Ele chegou lá e disse, puxa, eu sou teu filho, mas eu vivo como teu escravo e o Senhor nunca me deu nada. E o pai disse para ele, olha, tudo que eu tenho é teu. Será que nós também não estamos dessa mesma forma? Sabe, o Evangelho, ele não é uma religião. Ele é um relacionamento. Um relacionamento entre os filhos e o pai. E depois que nós entendemos isso, os filhos vão cuidar de outros que ou serão filhos ou já são filhos. E hoje eu queria que você conversasse com teu pai. Talvez em todo o tempo de evangelho que você já tem, ou não, você que está entrando a primeira vez aqui, você nunca tenha conversado com Deus. Hoje, eu quero te desafiar, existe um lugar, imagina, o colo de um pai. Existe um lugar no colo desse pai, que ele tem o seu nome e ele é só seu. Eu posso ver como o colo de um pai vazio, e o pai está esperando para receber você no colo. Hoje eu quero te convidar a conversar com esse pai. Conversa com ele. Conversa com ele agora. Talvez você diga, pai, como tem doído a minha vida até agora.
Senhor, eu não tenho conseguido viver, ou eu estou frustrado, ou eu te quero mais. Fala alguma coisa com Ele. Todo relacionamento começa com um pontapé inicial. Dá Ele hoje então. Porque o dele Ele já deu lá na cruz. Para te reconciliar com Ele. Hoje conversa com teu pai. Seja ousado. Chama Ele de pai. Chama Ele de pai. Fique de pé no seu lugar. Eu quero que você entenda algo. Tem uma hora que Deus quer tirar a roupa velha e botar a nova. Tem uma hora que Deus quer tirar as atitudes velhas e botar atitudes novas. Tem uma hora em que Deus quer pôr o anel no dedo, a sandália nos pés e fazer tudo novo. Mas para isso você tem que entender que é preciso deixar a roupa velha para trás. Você tem que tirar o velho para o novo vir. A gente fez o ato profético e eu creio que o Espírito quer ensinar isso para nós hoje. Fique todos de pé no seu lugar, todos. Todos. Nós já estamos encerrando esse culto. Mas eu não vou deixar de abrir o altar para fazer o que Deus está colocando no meu coração. Você não vai sair daqui com roupa velha. Porque atitude velha não serve em pessoas que têm uma identidade restaurada. A sua atitude velha não vai servir para uma vida nova. A atitude velha não serve para um tempo novo. A atitude velha não vai servir para um caminho novo que Deus tem para você. Você quer sair daqui com identidade restaurada, irmão? Eu não posso sair e trocar sua identidade, não. É você que vai ter que abrir mão do velho para viver o novo. Então, se você hoje sabe que vai ter que abrir mão do velho, vai ter que tirar a roupa velha, vai ter que tirar a roupa de catar comida de porco, de andar no mundo, vai ter que tirar a roupa de comer migalha de pão, porque você não é cachorro, você é filho. Se você sabe disso, que hoje você precisa abrir mão de atitudes velhas, e você quer sair daqui com a identidade restaurada, porque eu repito, não sou eu que vou trocar a sua identidade, só você, debaixo da unção do Espírito, pode abrir mão do velho para que venha o novo. Saia do seu lugar e venha à frente. Se você entende isso, saia do seu lugar e venha à frente. Pastora, por que vocês abrem o altar, irmão? Porque o fogo arderá continuamente sobre o altar. Porque quem está no altar está rendido. Tem uma canção que meu esposo queria muito cantar, que fala assim: Senhor, eu vou correr para o teu altar. Eu vou correr para aquele lugar. Porque é naquele lugar, Senhor, que eu vou olhar nos teus olhos e eu vou abandonar o velho. Eu vou entender o teu amor de pai e vou deixar o novo vir. Porque as atitudes velhas não combinam com a identidade que o Senhor tem para mim. Eu sou único. Eu não preciso ser igual a ninguém. Mas eu preciso abrir mão do que é velho. Das conversações velhas, sabe esses assuntos que você sabe que não são de Deus para você? Abre mão deles hoje. Faz um propósito diante de Deus. Sabe o cigarro, a bebida, aquele golinho que você tomava? Abre mão hoje. Abre mão hoje, tira o velho. Tira o velho. Tem pessoas aqui que Deus ministra no meu coração que estavam bebendo. Eu quero te dizer, tira o velho. Porque o novo vai vir só quando você tirar o velho. Tira a atitude velha, tira o pensamento velho, o pensamento de filho, de gente que não é filho, de cachorrinho. Tira a mente velha para que venha o novo. Quero declarar sobre você um tempo novo. Um tempo novo. Levanta a sua mão. Levanta a sua mão.
Porque Ele é o Deus que põe roupa nova, Ele põe anel no dedo, Ele põe sandália no pé. Ele te abençoa para viver um tempo novo. Eu declaro sobre você, eu declaro sobre você um tempo novo, eu declaro sobre você um tempo novo, eu declaro sobre você um tempo novo. Não vai ser igual, não vai ser igual. Não é porque o mundo vai mudar, não é porque você está mudando no poder do Espírito. É porque você está abrindo mão do velho para viver o novo de Deus. Deus tem esperança nova para o seu coração. Você não precisa andar deprimido, você não precisa andar derrotado, porque Deus tem vestes novas para você. Ele é Pai. Há um caminho de volta e é Jesus. Nunca é tarde para voltar. Não importa o quanto tempo você ficou longe, não importa o quanto tempo você se afastou, o caminho está aberto. Pai, na autoridade do nome de Jesus, nós levantamos nossas mãos como filhos. Levante a sua voz e comece a orar. Deixa o Senhor ouvir a sua voz, deixa o Senhor ouvir o seu clamor. Senhor, nós levantamos a nossa voz como filhos. Deus, olha essas pessoas que estão aqui, elas estão dizendo: Deus, eu estou disposto. Eu abro mão do velho, eu abro mão da atitude velha, Senhor, e eu decido viver o Teu novo. Eu decido viver o Teu tempo, eu decido viver da Tua forma. Deus, eu não preciso abrir mão da identidade que o Senhor me deu para ser amado, porque o Senhor me ama, o Senhor me fez. Deus, em nome de Jesus, eu declaro sobre a vida do Teu povo vestes novas, vestes novas, vestes novas, vestes novas, tempo novo, mente nova, em nome de Jesus. Senhor, eles não vão andar mais como cães ou como porcos, porque eles são filhos do Senhor. Levanta bem alto a sua mão, Pai. Pai, que a sua palavra se cumpra hoje aqui. Os teus filhos estão dizendo: Pai, põe um anel no meu dedo. Põe um anel no meu dedo. Põe um anel no meu dedo. Eu quero, Pai, eu volto para Ti. Eu me volto, eu decido abandonar o velho para viver o novo. Eu creio que tem o novo do Senhor para nós. Aleluia. Aleluia. E eu não posso encerrar essa noite sem fazer uma oração mais. Eu quero saber se todo mundo abaixa a mão agora, porque eu quero ver com clareza se existe alguém aqui nessa noite que precisa hoje dizer: Pai, eu volto definitivamente. Eu me afastei mesmo. Ou então eu nunca andei com Jesus e eu quero Jesus. Talvez você tenha entrado aqui e visto tudo isso que aconteceu, achado muito lindo, mas eu quero te dizer: a beleza não está no movimento, nas cores e na festa. A beleza está em ser lavado e remido no sangue de Jesus. E isso não tem religião que te dê, não tem pastor que pode te dar. Só tem uma atitude que pode te dar: dizer: Senhor, eu te recebo como meu Salvador. E se existe alguém nesse lugar nessa noite que quer entregar a sua vida a Jesus, eu quero orar por você. Alguém, levante a sua mão, eu quero orar por você. Pastor, eu quero entregar a minha vida a Jesus. Ou então eu quero voltar para Jesus. Levanta bem alto a sua mão, eu quero orar por você. Há alguém nessa noite? Quantos são do Senhor? Você é filho. Levanta bem alto. Se você é do Senhor, não vai te pesar essa mão, não. Você é do Senhor? Então eu quero te fazer um desafio. Anda vestido como príncipe. Eu não estou falando de roupa, não. Eu estou falando de vestes espirituais. Para de andar como um cachorrinho. Você não tem que implorar. O único que você tem diante de se humilhar é do Senhor. Você não tem que deixar de ser quem Deus te criou para se adequar ao mundo, não. Você não precisa disso. Você vai levantar a sua mão agora e vai declarar diante do Senhor: eu vou viver como filho. Minha identidade é de filho. Vestes novas, calçados nos pés e anel no dedo. Aleluia. Um forte aplauso ao Senhor. Put your Bibles in the air, Bibles in the air, Bibles in the air, Bibles in the air, put your Bibles in the